Olá, estamos aqui hoje para um bate-papo incrível sobre hipnoterapia. Eu sou Ana Rodrigues e estou aqui com a nossa convidada Catarina. Ah, Catarina, conta um pouquinho pra gente quem é a Catarina. Eu estou, em primeiro lugar, estou muito feliz pelo convite. Finalmente deu certo. Já tem um tempo, né? E essa pergunta é muito interessante, que é uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer. Quem eu sou? Bacana que você já trouxe essa pergunta, Ana. Bom, quem é a Catarina? Eu gosto de começar dizendo quem eu fui, quem foi a Catarina lá atrás, na minha infância. A Catarina era uma pessoa extremamente, uma criança, né? Tímida, introvertida, fechada. Eu me achava o patinho feio, imagina, a segunda filha de 7. Então, quem é você na fila do pão? Eu me achava extremamente tímida e eu cresci assim, sempre me fechando, sempre não querendo aparecer. Eu lembro que eu era até um pouco corcunda, porque eu era alta demais para o meu tamanho. Tinha idade pequena, mas a altura, sempre a minha família, pessoas altas. Então, eu sempre quis me esconder. Até então, até aí tudo bem, né? Mas, com o passar dos anos, isso aí foi atrapalhando muito a minha vida. Imagina, uma pessoa que é tímida, que é introvertida, que é fechada. Eu tinha muito problema na escola de falar, professora, não entendi. Eu me achava burra, olha só. E aí, o que aconteceu? Não me achava capaz de ser uma pessoa que comunica. Então, isso tudo é a Catarina do passado. Tá, quem é a Catarina hoje? Eu gosto de falar, tá? A forma como eu apresento, eu sou hipnoterapeuta e mentora de autodesenvolvimento de mulheres. Eu tenho meu poder pessoal. E qual é meu poder pessoal? É a comunicação. E através da comunicação, eu levo conhecimento emocional para as pessoas. Então, essa é a Catarina. Aí eu posso falar milhões de qualidades. Comunicativa, inteligente, corajosa, leal, empática. Então, isso tudo para uma menina que se sentia feia, fechada, tímida, introspectiva, o que mudou na vida da Catarina? Por onde ela andou para se tornar quem ela se tornou hoje? Uhum. Hoje, a gente estava até batendo esse papo no início, né? Que você estava falando do projeto que eu tenho, mas eu vejo que a base de tudo que eu faço hoje é o autoconhecimento. Eu trabalho e atuo muito com a hipnoterapia, que a gente vai falar o que é. Mas o autoconhecimento, o que é o auto? É sobre mim, sobre quem eu sou. O autoconhecimento é eu olhar para dentro de mim, eu entender que tudo aquilo que eu carregava e que eu acreditava sobre mim, você é burra, você não é capaz, você é tímida, tudo aquilo eram crenças que me limitavam. E o autoconhecimento, ele me trouxe esse, essa liberdade de poder realmente ser quem eu sou. Porque como que uma criança nasce, me fala? Criança é tímida, a criança é fechada, introspectiva? Ela é livre. Ela é livre, ela é espontânea, ela é curiosa, ela, ela é liberta. Mas como que o ser humano está hoje? Preso nas próprias crenças. O pior de tudo é isso. O ser humano, ele está preso nas jaulas mentais Sim. que ele criou. Óbvio que ele não criou sozinho, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, Ana. Então, hoje eu falo que a Catarina é uma mulher livre, independente, que usa da comunicação para levar transbordo na vida das pessoas, para levar libertação. No meu trabalho como hipnoterapeuta, eu falo que eu sou uma ponte entre você aqui fora e o que está lá enraizado, as suas crenças que te limitam, os seus bloqueios, os seus traumas. E eu sou essa ponte que vai ajudar você a se libertar disso tudo. Isso é muito bacana. É uma ótima ponte, né? Porque a gente, além de passar por isso, liberar esses traumas e o que Bloqueia, criou né? esses bloqueios, né? Essas crenças, aí você entra o autoconhecimento, porque não adianta você desbloquear e não ter o autoconhecimento para se manter. Ele vai acaba voltando, né? Exato. Então, uma coisa que eu falo que quando uma pessoa vem para passar por um processo com a hipnoterapia comigo, eu sempre digo,
Quando eu dou alta, não para. Continua, porque a hipnoterapia em si é um processo de autoconhecimento profundo. Sim. Mas a vida continua lá fora, os desafios vão continuar, você vai continuar levando, às vezes, aí umas pancadas, mas continua seu autoconhecimento, continua fortalecendo a sua musculatura emocional, continua buscando sobre você. Sim, é porque basicamente o que você falou, é uma musculatura emocional. Então não adianta você vai pra academia, você malha, já conseguiu o corpo que você desejava ali, já tá fortalecida, e aí não vai mais. Você vai voltar. Vai perder tudo. Isso, vai exatamente. Perder tudo. Então tem tudo que a continuar. Questão de treino. Uma outra coisa que eu gosto de falar, Ana, a gente precisa olhar para 3 aspectos na nossa vida. Eu falo que é a tríade. O corpo, que é isso que você falou, eu vou lá, cuido do meu físico, treino, fico malhada, sarada, bonita. Tá, e como é que tá o interno? Como é que tá a sua mente, o seu emocional? Então aí entra a gente, de verdade, o mundo tá adoecido. Sim. A gente está sofrendo uma pandemia na saúde emocional, uma pandemia silenciosa, as pessoas não estão falando. Na verdade, existe muita informação. E tem um dado que eu vou trazer para você, que pesquisas revelam que até 2030 o que mais vai matar é depressão e ansiedade. Isso é muito grave. Sim. Agora, por que as pessoas estão sofrendo de depressão e ansiedade? Porque elas não estão olhando para o interno, tá todo mundo assim, para fora, olhando para fora. E dentro, como que tá a bagunça interna? Como que eu vou arrumar? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou evoluir aqui fora se dentro tá uma bagunça? Então, corpo, cuida do teu corpo. Mente, preciso olhar para minha mente, como é que está a saúde mental, como é que eu estou lidando com os desafios do dia a dia, estou com uma musculatura emocional bacana para lidar com os desafios ou não. Porque se eu não estou, eu vou desmoronar, eu vou para o fundo do poço, eu vou entrar ansiedade primeiro e depois vem a depressão. E um outro fator que eu trago, que eu falo que é a tríade, é o seu espírito. Como que está seu espírito? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua conexão, a sua crença com Deus ou com o universo? Enfim, tem gente que acredita no universo e está tudo bem, tem gente que acredita em Buda, em Deus. Gente, está tudo bem, mas o quanto você tem algo dentro de você que você diz, não, eu confio, eu sei que eu tenho um ser maior que me colocou aqui nessa terra e ele não colocou aqui para eu sofrer, para eu passar perrengue, para eu ficar doente. Então, você tem que ter essa crença. Então, são 3 pilares que a gente precisa cuidar. Corpo, mente e espírito. Sim. Os 3 estiver fortalecido, vai embora. Vai embora. Exatamente. E agora, Catarina, vamos falar um pouquinho o que é a hipnoterapia. Na verdade, quando a gente fala hipnoterapia, são 2 palavras. A gente está falando aqui da hipnose em terapia. Da hipnose em terapia. Na verdade, a hipnoterapia é quando eu, como terapeuta, uso essa ferramenta, que é a hipnose. Primeiro, deixa eu falar para vocês o que é a hipnose. Hipnose nada mais é, Ana, do que você entrar no estado de foco e concentração. Você já entrou em hipnose aqui? Você está aqui? Sua mente está aqui comigo? Aqui agora, ou sua mente está pulando daqui e dali? Então, se você entra no estado de foco e concentração, você já entra no estado de hipnose. Existem muitos mitos, tá? Um deles é que, não é de Deus, isso é uma coisa do ocultismo, Gente, tudo isso é mito. Hipnose é neurociência, é uma ferramenta que está cientificamente comprovada, que ela faz com que a gente consiga acessar uma parte mais profunda da sua mente, que é o seu subconsciente. Então, a hipnose, ela vai permitir, tá, que você entre no estado de transe, ou seja, no estado mais profundo, para que a gente consiga acessar aquelas crenças limitantes que estão enraizadas, que faziam, por exemplo, eu acreditar que eu era burra, que eu não era capaz, que eu não dava conta, entende? Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. E, em conjunto com a terapia, por isso hipnoterapia, a gente consegue fazer um trabalho terapêutico usando essa ferramenta, para que o paciente, o cliente que venha, ele consiga ter uma resposta, um retorno extremamente mais rápido e eficaz do que os tratamentos convencionais. Acaba acessando melhor, né? Sim, porque uma coisa, eu aqui estou conversando com o seu consciente. Sim. Tá?
Mas quando você vai para o consultório, eu vou conversar com o seu subconsciente. Ou seja, eu vou fazer... Aí tem os procedimentos antes de você entrar no transe. Você vai precisar relaxar. Eu vou fazer uma indução para que no momento certo você esteja... a gente consiga atravessar seu nível crítico, é onde está a sua mente subconsciente, e você se abra. Porque são memórias que você tem, mas você não lembra. Por isso que num tratamento convencional é importante, mas às vezes você está ali na psicoterapia por anos e ainda não conseguiu chegar na raiz do problema. E em hipnoterapia a gente vai acessar, normalmente na primeira sessão, a parte mais profunda da sua mente, e ali a gente já vai resolver. Vai resolver seus bloqueios, seus traumas, suas dores. Porque às vezes são coisas que aconteceram quando você ainda era uma criança, quando você ainda era um bebê, ou ainda quando você ainda estava no ventre da mamãe. Porque o que uma criança ali a partir do seu quarto mês, a criança ela está ali em desenvolvimento, mas ela está cordão umbilical ligado com a mamãe. Ela está sentindo tudo que a mamãe está sentindo lá fora. Então, eu já atendi vários casos onde pessoas regrediram até o útero materno. Por quê? Porque ela tinha uma ferida, uma dor. Qual era a dor? Era dela? Era a dor da mamãe, que estava lá fora. Muitas vezes no relacionamento conflituoso, muitas vezes aquele relacionamento dela falava, tira essa criança. Então, a mamãe vai gerando aquela criança com aquele sentimento que essa criança, né, não deveria vir, como eu vou fazer? Então, ela vai sofrendo com aquilo, esse sofrimento vai passando para essa criança. E a criança ali vai se desenvolvendo e não se sentindo bem-vinda para o mundo. Ou seja, ela já vai vindo para o mundo com uma ferida. Qual? Rejeição. E aí ela nunca vai saber, né? Vai crescer, vai ser um adulto e se não souber acessar isso, ela não vai conseguir resolver isso nunca. Porque ela nunca vai imaginar que possa ter sido isso. Mas ela vai ter consequências, porque quando a gente fala de feridas emocionais e no processo terapêutico é onde a gente vai, porque a raiz está lá nas feridas que foram constituídas e normalmente é nessa fase da infância, cada ferida ela traz uma consequência. Eu vou te falar das principais feridas, tá? São 5 aqui. É a rejeição, é o abandono, é a crítica, é a humilhação, é a traição e até a superproteção. Aquela criança que foi extremamente superprotegida gera uma ferida. Então, tem pais que falam assim, nossa, mas eu dei tudo para esse menino. Nossa, ele teve do bom e do melhor. Super protegeu. E aí, o que acontece? Ele não teve asas fortes para voar depois, quando ele tem que ir para o mundo. Aí ele vai viver frustrado, provavelmente vai ali para uma dependência química, ou de álcool, ou de bebida, vai para algum vício. Por quê? Porque existe ali uma falta, um machucado, uma ferida emocional. Entende? Então, ele foi muito super protegido. Então, todas as feridas trazem uma consequência, a rejeição. A rejeição, a gente deu esse exemplo do útero materno, mas imagina uma pessoa que já se sentiu rejeitada ainda quando está ali no útero materno. E aí, quando ela vem para o mundo, o que vai acontecer no decorrer da vida dela só vai comprovar essa ferida, Ana. Ela vai passar por situações onde ela vai se sentir rejeitada. E a gente vai passar. Não tem um ser humano que nunca se sentiu rejeitado. Você já sentiu rejeitada? Vai ter algum momento que vai. Vai. Só que se eu tenho essa ferida, eu só estou reforçando ela. E aí, quando eu chegar lá na frente, e são casos que eu atendo demais, eu atendo muitas mulheres, tá? Que vêm com uma dor tão grande quando termina um relacionamento, que parece que arrancou um braço dela. Elas vêm com o coração muito machucado, sentindo a última pessoa do mundo, sentindo desvalorizada, se sentindo rejeitada. Porque um adulto que está num relacionamento e de repente a pessoa some, a pessoa não manda mais mensagem, ou a pessoa desmerece, enfim. Algo aconteceu para chegar, né, nesse nível de romper. Mas são umas situações assim que a pessoa vem sangrando. Por quê? Porque essa pessoa
que machucou ela, no caso, é um gatilho de uma ferida que ela já tinha lá atrás. Isso foi só um reforço. Só que ela já sofreu várias outras rejeições. Então, elas falam assim, eu tenho dedo podre, eu quero tratar meu dedo podre. Eu só escolho a pessoa errada, porque sempre eles me rejeitam. Falei, bom, essa história de dedo podre, na verdade, o que está por trás disso? Uma ferida, a rejeição. A gente vai... Eu falo que o meu trabalho com a hipnoterapia é como se eu fosse como um GPS, a gente vai buscar a raiz, a gente vai buscar onde começou. Porque quando eu trato onde começou, os próximos eventos, eles automaticamente eles são derrubados. E se não forem, a gente faz ali um rastreio e vai derrubando. Até que a gente ressignifica tudo isso. O que é o ressignificar? É o dar um novo significado ao que me aconteceu. E quando eu faço isso... eu ressignifico, eu dou um novo significado a tudo que foi implantado, a uma programação que eu trago, as minhas crenças limitantes, eu, né, no caso terapeuta, eu reprogramo para aquela pessoa, uma programação que ela quer. Ela quer sentir livre, ela quer sentir segura, capaz, ela quer viver um relacionamento próspero, ela quer do lado dela um homem que seja provedor, protetor, presente. Ela quer sentir que ela realmente é protegida, amada. Então, a gente reprograma. E uma vez que a gente limpa o lixo emocional, tá? Que é o acúmulo dessas emoções de frustração, de incapacidade, de desmerecimento, de desvalor, de falta de amor próprio. A gente limpa o lixo emocional, a gente coloca emoções positivas e daí a gente reprograma. É extremamente poderoso. Muda aqui fora. Essa virada de chave aqui fora é incrível. As coisas começam a fluir. É como se ela não transmitisse mais uma anteninha onde ela diz. Porque quando a gente tem a ferida é assim, ó. Vem me rejeitar, porque eu tenho essa ferida. Inconsciente. Por isso que ela escolhe o cara errado. Bota 10 caras bacanas na frente dela. Ela não vai querer. 9, coloca 10 caras. 9 são bacanas, um é estragado. E ela precisa escolher. E ela não fez um processo de limpar o lixo emocional, de ressignificar feridas do passado. Adivinha qual que ela vai escolher? O estragado. O que vai fazer tudo que ela não quer. Que vai comprovar a ferida que ela tem. Agora, quando ela faz todo esse processo de autoconhecimento profundo, que a hipnoterapia é um processo de autoconhecimento profundo, ela limpa o lixo emocional, o que vai acontecer? Ela vai começar a atrair o que ela está vibrando. Ela está vibrando relacionamento saudável, ela está vibrando valor, amor, principalmente o alto amor. Então, ela vai atrair para ela pessoas que ressoam com a frequência dela. Gente, é extremamente fantástico. E é exatamente isso, Catarina, nesses tempos, às vezes amigos, alguém vem me conversando, né, e às vezes termina algum relacionamento, e eu sempre falo isso porque eu passei já por isso também, e fiquei um tempão, minha mãe falou, dá um tempo agora pra mudar a frequência. Olha. E é exatamente, nossa, só que eu dei um tempo bem longo, assim, já tava quase 3 anos, e aí a mãe falou, já tá na hora de você namorar. Eu falei, tô mudando minha frequência ainda. E aí foi passando, né, o tempo, só que não tava preparado, eu vi que não tava na frequência ok, não tava legal ainda. Ainda tinha coisa pra limpar. E essa época eu fazia hipnose, porque eu já fiz o tratamento, né, então eu fazia, então você tava mudando muita coisa, estava aprendendo exatamente isso, que eu tinha que ver o que eu queria, aonde eu queria, o que eu queria ali naquele momento, né. Sim. E aí foi o que acontece, então às vezes as pessoas vêm me pedir conselho, alguma coisa, eu contar, e falam, não, mas agora eu vou arrumar uma pessoa aqui diferente. Esse tempo eu ainda dei um conselho, falei, olha, muda a frequência primeiro, senão vai aparecer a mesma coisa. Dá um tempo, muda essa frequência. Exato. E é exatamente isso, às vezes a pessoa precisa se conectar com ela mesma, ver o que está acontecendo para ela ter atraído aquela pessoa, porque a gente atrai o que a gente vibra, é exatamente isso. Exato. Então, exatamente algo que é importante falar, que hoje a gente vê muito, a questão do feminicídio. Sim. Muitas mulheres em relacionamentos tóxicos e abusivos, e eu vou falar uma coisa, o abuso, ele dá sinais. A pessoa que está sofrendo abuso no relacionamento, e aí a gente vai falar de abuso psicológico, abuso moral, até chegar no abuso físico e abuso sexual, o abuso ele vai dar sinais. Começa ali com
sabe, aquela crítica meio velada que a pessoa faz pro outro. E não é só o homem que faz com a mulher. Tem homens que também sofrem abusos, tá? Tem homens, e cada vez mais eu vejo homens assim realmente se sentindo diminuído, desvalorizado do lado de uma mulher que tem muita energia masculina. E a mulher tá mandando, enfiando a dedo na cara dele, tá? E aquela pessoa fica ali. Da mesma forma a mulher, o homem tá lá xingando, tá humilhando, diminuindo ela, e ela fica lá. Por quê? Por quê? O que tem por trás disso? O que tem é que, muitas vezes, essa mulher que hoje vive um relacionamento abusivo e tóxico, ela aprendeu na infância que relacionamento era isso. Sim. Como assim, Catarina? Eu falo que tudo está lá na infância, por isso que o trabalho com a hipnoterapia ele é tão valioso. Por quê? Porque a gente vai trabalhar lá na raiz e normalmente está na infância. Então, uma criança que cresceu num lar disfuncional, ela cresceu num lar onde ela via a mamãe ali, sempre à espera do papai, cuidando das crianças. E o papai chegava bêbado, o papai chegava alcoolizado, o papai brigava, o papai batia na mamãe. Isso é um lar disfuncional. Então, o que aquela criança ela vai entender sobre relacionamento, sobre amor? Que aquilo é normal, porque é o que ela viveu. Então, lembra que nós somos como parabólicas, que a gente atrai o que a gente é, o que a gente tem? Uhum. Quando ela se vê, ela está vivendo também um relacionamento igual de quem? Da mamãe. Igual da mamãe. E quem é o cara que está ali se relacionando com ela? Igual a quem? O papai. É incrível, incrível. E aí, o que acontece? Vai dar ruim. Ela vai estar ali passando e sofrendo as dores da mamãe. Então, isso é um ciclo repetitivo, que eu chamo de padrão. Existe um padrão comportamental que inconscientemente a gente, por amor e fidelidade, a gente vai repetir. Ou da mamãe ou do papai. Então, uma das coisas que a gente faz no meu trabalho com a hipnoterapia é quebrar esse padrão. Então, esse ciclo. Então, quando ela vê, ela está vivendo isso. E se eu não curo em mim, o que vai acontecer? Eu vou passar para frente. E quem vem depois de mim? Os filhos. E aí está lá a filha repetindo esse padrão da mãe, que repetiu o padrão de quem? Da avó. Da avó. Entende? Então, é extremamente importante a gente entender esses padrões, entender qual ciclo de repetição que eu venho tendo. É só olhar para os comportamentos, seus comportamentos. Parece mais com o papai ou com a mamãe? Olha o comportamento do seu relacionamento, do seu marido, do seu namorado. Lembra quem? Olha para os seus relacionamentos que você teve antes. Lembra quem? Ponto. Bingo. Você vai saber. Eu tenho um padrão e eu quero quebrar esse padrão. Eu não quero viver isso. Catarina, e nesse caso dos relacionamentos abusivos, como que a hipnoterapia pode ser funcional e ajudar essa pessoa? Ana, a hipnoterapia, ela vai entrar justamente aí, na parte mais profunda da mente da pessoa, onde, na verdade, ela se permite, tá? Então, a pessoa vem passar por um processo terapêutico, a gente primeiro faz uma avaliação, eu falo que é um estudo de caso, que é uma avaliação 360 graus. Eu vou pegar todas as informações sobre o que está doendo nela hoje, o que ela quer tratar, mas eu falo que em hipnose, o problema nunca é o problema. Porque ela vai trazer um problema que, eu estou sofrendo de ansiedade, eu não durmo, eu estou tendo insônia. É o que ela quer tratar. Mas qual é a raiz disso? Quando a gente vai olhando para a história de vida dela, que por isso a consulta é demorada, preciso saber como é que ela está hoje, como é que foi lá na infância, com o pai, com a mãe, como está o relacionamento dela, como foram os relacionamentos dela. Então, eu já vou captando ali os padrões que ela traz. E aí eu vejo, né, que o problema maior dela está ali na questão de relacionamento. Não todas, mas assim, da grande parte que eu atendo muita dependência, casos de dependência emocional.
Então, a gente, através, né, do trabalho com a hipnoterapia, a gente vai conseguir acessar a parte mais profunda dela para a gente ir até a raiz de onde tudo começou. E onde tudo começou? Normalmente está na infância. E o que está por trás dos sintomas que ela traz? Essas feridas, a raiz. Normalmente são essas feridas, são os traumas que a pessoa viveu, né? Em dado momento da vida dela. Um exemplo que eu te falei, né? De uma família que não era funcional, ou seja, era disfuncional. E aí eu vou te dar um exemplo, eu acho que exemplificar fica melhor. Veio uma pessoa fazer um processo comigo e ela tinha uma cicatriz aqui. Ela foi vítima de feminicídio. Na verdade, ela não, né? Morreu porque os familiares, vizinhos foram acudir, mas o marido dela, inclusive tem 2 filhos com ele, ele tentou, mas ele deu muitos sinais. E aí, quando ela finalmente conseguiu se separar dele, ele casou de novo. E adivinha? Ele conseguiu dar cabo da vida dessa outra mulher. Ele fugiu, a polícia foi atrás dele e ele se matou. O que acontece? Quando eu perguntei para ela, mas me fala um pouco dele. O que você sabia da história dele? Ah, ele veio de roça, no canavial, cortava cana com o pai. E ele tinha muito ódio do pai dele. Por quê? Porque o pai dele vivia querendo matar a mãe dele e com foice. Lembra? As experiências que a gente vive lá atrás, isso vai ficar registrado na nossa mente. Então, era a vivência dele. Então, por mais que ele tinha raiva desse pai, o que ele fez? Ele repetiu o pai. Repetiu o padrão que ele não gostava. Pior de tudo isso. Com essa mulher e depois com a outra que realmente ele conseguiu. Então, às vezes... Gente, como é importante a gente olhar para a nossa história, a gente entender essas repetições que a gente traz, esse padrão, e depois quebrar esse ciclo. E o meu trabalho com a hipnoterapia é justamente isso. Como vai fazer isso? Você só precisa se permitir. O quanto realmente você quer se livrar dessa dor, desse bloqueio, dessa trava, desse trauma. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai ressignificar essa história de dor do seu passado, a gente vai reprogramar a sua mente. Eu faço um tratamento extremamente personalizado, porque mesmo que você sofra de ansiedade, quer tratar a ansiedade, a outra pessoa sofre de ansiedade, mas elas são únicas. Não vou tratar com o mesmo protocolo, do mesmo jeito. Então, assim, é personalizado. Antes de você vir para o processo, você recebe um áudio pré-terapia, onde a tua mente já vai se acostumar com a minha voz. Após a sua primeira sessão, você recebe um áudio pós-terapia, porque eu reprogramei. Só que como é que eu vou realmente reforçar isso na minha mente? Eu preciso ouvir isso pelo menos por 30 dias. Então, você recebe personalizado para você, dentro do que você veio tratar. É bacana porque o que acontece? Cada pessoa tem uma história diferente, tem as suas individualidades. Exato. Ansiedade, depressão, temos uma quantidade enorme de pessoas. Só que nem sempre vai ser pelas mesmas causas, né? Exatamente. Cada um vai ter alguma coisa, algum acontecimento, algum trauma, alguma coisa ali, algum momento que desenvolveu, né? E a hipnoterapia, ela entra como divisor de águas. Porque por exemplo, tem gente, eu falei, a gente vai tratar um caso ali, né, de ansiedade, depressão, ou um caso de dependência emocional, que a pessoa fica, né, nesse loop aí de autossabotagem, sempre em relacionamentos que não evoluem. Então, são os tipos de casos que eu atendo, mas eu atendo também fobia, casos de fobia social. Tem muitos casos que é essa coisa da pessoa ter muita timidez para falar em público. E no meu caso, que eu contei a minha história um pouquinho brevemente, eu vim, né, de um lugar onde eu me achava burra, eu me achava incapaz, eu achava que eu era tímida mesmo e não tinha como mudar. Então, isso gerou muito sofrimento na minha vida para fazer apresentação de escola, de faculdade, para eu me expor. Mas eu tive depressão e
eu vejo que aí foi o divisor de águas. Quando eu adoeci, eu tive que realmente buscar psiquiatra, psicólogo, e comecei a buscar todo tipo de terapia, porque falei, não, eu não vou ficar refém dos remédios. E foi onde eu descobri que eu precisava cuidar de mim, eu precisava olhar para o meu interno. Estou falando de 2017. Então, foi aí que eu fui buscar conhecer sobre mim, quais eram meus valores, quais eram os vazios que eu carregava, que eu nem sabia que carregava, quais eram as crianças feridas que eu carregava, que depois eu descobri que eu tinha muitas, eu não sabia disso, então eu consegui acessar a minha criança interior. E aí veio o autoconhecimento, e aí veio a hipnoterapia, que foi o divisor de águas, porque a hipnoterapia me permitiu ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, e acessar realmente a minha criança interior. Uma criança que se sentia insegura, que se sentia incapaz, que era tímida, fechada e tinha vergonha. Essa era a minha criança interior que ainda vivia dentro de mim. Eu, como adulta, me sentia insegura, me sentia incapaz. Eu já estava exercendo, até trabalhei numa multinacional, tinha um cargo de gestão. Eu já exercia um cargo onde eu tinha que falar com pessoas, mas dentro de mim eu me sentia uma impostora. Isso gerava uma ansiedade extrema, eu ter que falar com as pessoas. Você era uma luta com você mesmo. Eu tinha ATM, bruxismo. Um dia eu acordei com a boca travada. Eu vivia tensa aqui nos ombros, na cervical. Então, era uma ansiedade nível hard. Uhum. Ao ponto de, lembra, normalmente a gente sofre de ansiedade, depois a gente vai para o fundo do poço. Vai vir uma depressão. Geralmente andam meio juntas. Exato. Né? Então, eu passei por todas essas etapas. Mas quando, através do processo com a hipnoterapia, eu consegui entender e acessar a minha mente mais profunda, que é meu subconsciente, aí as coisas mudaram. Aí eu falei, uau, preciso resgatar aquela menininha, aquela criança, que por N motivos acreditou que ela era aquela pessoa insegura, burra, que não prestava para nada, sentindo desvalorizada, não tinha reconhecimento, não se sentia vista. E esse é o grande, eu falo que gente, é a grande virada de chave ali, nesse trabalho lindo. É acolher a sua criança interior, e ela existe. Todos nós temos uma criança interior ferida dentro da gente. A gente precisa curar essa criança, porque um adulto curado, ele cura pessoas. Um adulto ferido, ele fere pessoas. Uhum. E eu só vou curar se eu acessar minha criança e curar aquela criança e fortalecer aquela criança. Para que aqui na vida adulta a gente sinta essa pessoa segura, confiante, dinâmica, do movimento, que eu falo, que eu não tenho vergonha do julgamento do outro. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, porque eu me conheço. Volta lá no início da nossa história. Então, enfim, a hipnoterapia, eu falo que ela é um estilo de vida. Sim. Que todo mundo deveria se permitir. Porque vai transformar. E é exatamente isso. Se a criança, como diz, né, a criança interior tá ali e ela tá dando reflexo na sua vida, querendo ou não, vai travar a sua vida de alguma coisa. Porque a criança não trabalha, a criança não precisa de dinheiro, né? Tudo isso tá relacionado a essa criança. Tudo isso vai refletir na sua vida Isso entra no caso da dependência emocional. Porque muita gente fala, dependência emocional, pensa que é só por conta de relacionamento. Mas o que é essa dependência emocional? É o quanto eu dependo do outro para tudo, para viver, para ser feliz, para me sentir bem. Então, quando eu tô dependendo mais do outro do que de mim, tem alguma coisa errada. E um dependente emocional, ele se relaciona com um codependente emocional, porque existe uma relação aí de troca. Eu alimento a sua dependência, então eu sou o codependente. Como que eu alimento? Eu alimento com palavras, eu alimento com presentes, eu alimento... Mas é um relacionamento que é doloroso, porque se eu estou numa posição de dependente, eu abro mão de viver a minha vida pela vida do outro. Eu abro mão da minha felicidade pela felicidade do outro. Então, eu abro mão de quem? Da pessoa mais importante de mim mesma, que sou eu. Então, a dependência emocional, ela é dolorosa. Mas não fica só entre relacionamento de casal. Tem dependência entre pais e filhos. Aqueles pais que sempre estão nutrindo ali, ajudando aquele filho com dinheiro, né? A criança, ela ganha dinheiro. O adulto, ele faz dinheiro.
Sim. Então, olha a relação de pessoas que são dependentes e não conseguem desvincular, estão sempre ali dependendo daquele pai, daquela mãe. Adultos de 30, de 40. Por quê? Porque existe ainda uma relação de dependência. Até mais. Às vezes você encontra pessoas que já estão mais na terceira idade, já e ainda assim dependente dos pais que já estão bem idosos. Exato. Então, a dependência emocional abrange muita coisa. E quão é importante a gente dar esse mergulho interno, reconhecer quais são as repetições que eu tenho, o que eu estou repetindo, se existe ou não essa dependência na minha vida. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente está à mercê, o quê? A gente está no escuro. Mas quando eu vou alargando, eu falo, o autoconhecimento, esse trabalho que eu faço, ele vai alargar as estacas da sua mente. Uma vez alargada, ela não volta. Você já vai entender. E só isso já vai te ajudar a sair desse lugar. Sim. Entende? Uhum. A pessoa vai crescer a partir dali, né? Exato. E eu amo falar da criança interior. Porque a criança interior, ela é aquela menininha que você foi e que por N motivos ela ficou congelada no tempo, em alguma dor, em algum trauma. Às vezes é um trauma bobo, como: cala a boca, menina, você é terrível, você precisa ficar quieta, você é bocuda demais. E aí a pessoa fica quieta, a criança fica quieta. O que ela entende? Ela entende assim: nossa, se eu ficar quieta, a mamãe me ama, porque eu falo demais. E aí eu falo demais, sou repreendida. Ou às vezes até apanha. Então, isso é um trauma que foi gerado lá numa criancinha de 6, 7 anos. Essa menina, ela vai se encaixar. Ela vai começar a ficar quieta. Ela vai se fechar. E o que vai acontecer na vida adulta? Ela está fazendo muito tempo isso, ficando quieta. E quando ela precisa falar, ela quer falar, aí vem aquela coisa, aquela vozinha. Cala a boca, menina, senão você vai apanhar. Então, ela se torna uma adulta insegura, com medo e que precisa ficar quieta. Ela não fala. Eu já atendi várias pessoas que têm isso e que depois se libertaram. Por quê? Porque tem uma crença ali. E a crença é: para eu ser amada, eu preciso ficar quieta. É inconsciente. Sim. Foi uma coisa que ela mesma que criou, não foi nem que foi falado para ela que achou isso, tirou a conclusão e levou para a vida. Né? Você estava falando do caso da fobia de alguém, não era? Da minha irmã, porque ela já teve 2 episódios, né, no avião, que ela teve a fobia a hora do avião pousar. E antes ela nunca tinha tido isso. Foi agora de um tempo. Que aí foi o que eu te falei. A única coisa que aconteceu foi que ela despencou do elevador. O elevador despencou com ela do 14º pro 4º andar. Foi uma coisa assim, mais ou menos. E aí, não sei assim, eu acredito que possa estar relacionado, porque a fobia dela é na hora do pouso, a hora que o avião desce, querendo ou não, dá uma sensação parecida, talvez, com o do elevador, né? Pode estar bem associado, né? Porque a hora que o elevador caiu, ela voou, ela flutua ali. E quando ele aterriza, ela põe o pé no chão. Então, o que acontece? Quando a gente fala de fobia e é possível tratar muito rápido, numa sessão isso é resolvido, a questão da tua irmã, provavelmente está linkado aí com essa situação que ela viveu do elevador. Tá? Porque o corpo dela entrou ali numa reação de luta-fuga. Por quê? Porque gerou medo. E aí ela paralisou, travou. E quando ela passa por alguma situação que remete ao que ela viveu lá atrás, que foi traumático, ela vai, de novo, o corpo dela vai reagir. Luta-fuga, você está em perigo, você está em perigo. Então, ela vai travar. E aí ela começa a sentir taquicardia, suor, parece que vai morrer. Ela vai entrando aí no estado de ansiedade extrema, que é o pânico. Sim. Então, por isso que é tão importante, se a gente tem esses sintomas, medo de elevador, medo de entrar no avião, medo de lugares fechados, isso é a fobia. E a fobia é muito possível de tratar e de forma rápida com a hipnoterapia. Até lembrei agora de uma pessoa que eu atendi, tratando fobia. Ela tinha esse medo de avião e de lugares fechados. E a gente fez o processo com ela. E o que acontece? Ela falou, mas por que agora com 54 anos eu estou tendo isso? Se eu nunca sofri, não me lembro de ter passado mal, mas comecei a passar de um ano para cá.
E ela é dona de uma agência de viagem, vive viajando. Então, ela não estava mais viajando por causa disso. Ela falou, meu Deus, eu tenho que acompanhar os turistas e tal. Estava travando a vida dela, então ela veio. Eis que a gente fez o processo com a hipnoterapia e ela regrediu, né? Porque a gente, puxa, a primeira vez que você sentiu isso, eu senti o quê? Quais sintomas quando a pessoa está no avião? Começa a ter tremor, o coração acelera, o estômago dói, a barriga dói, ela começa a tremer. Então, quando eu puxei isso, ela foi para um momento que ela tinha 17 anos, ela estava num show e deram um tiro e todo mundo começou a correr. E ela caiu e as pessoas começaram a passar em cima dela. Nossa. Só que aí eu falei, caramba, mas será que foi aí? A gente trata aquela cena, só que eu vou rastrear a primeira vez de todos aqueles sintomas. Eis que ela não lembrava, mas ela foi para uma cena onde ela tinha 7, 8 anos, no Rio, e ela estava com a priminha, e ela puxou a prima para entrar no rio. Só que a prima não sabia nadar. E a menina começou a afogar. Ela sabia nadar, ela tentou tirar a prima. E quando ela tentou tirar a prima começou ir para cima, a prima começou a afundar ela. E ela começou a afogar. E aí, toda aquela sensação que ela sentia quando ela estava num lugar fechado, sufocamento, desespero, taquicardia, tudo aquilo ela sentiu ali afogando. Então, aonde foi a primeira vez dela? Foi lá, na infância. A gente tratou, ressignificou. Uma semana depois, ela viajou. Ela me mandou mensagem, foi comemorar o aniversário dela em São Paulo. Eu falei, como é que você sentiu? Não vou, nossa, maravilhosa, não senti mais nada. Ou seja, gente, olha, o poder disso foi muito rápido. Ela ficou livre. Ela ficou livre. Então, quantas pessoas estão adoecidas com medo, estão presas, estão encarceradas aí na sua jaula mental por conta de uma fobia, por conta de um medo? Porque o que está por trás de uma fobia? O medo. Uhum. Então, o que o medo faz? O medo é uma emoção, as pessoas acham que é uma emoção ruim, mas não é, porque se a gente não sentisse medo, a gente iria atravessar a rua e ser atropelada. Então, na verdade, o medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo para te proteger. O que o medo comunica? Ele comunica que você está em perigo. Só que muitas vezes a gente está criando medos irreais, medos que não são tudo isso. Então, o que acontece? Só que a gente não está sabendo, porque a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem esse conhecimento das emoções como deveriam. Então, a gente entra ali e deixa simplesmente a gente se levar por aquilo. E o corpo vai gerar todo aquele estresse, aquele pânico. E as pessoas acham até que vão morrer quando elas estão sofrendo aí. Sim. Uma crise de pânico. Uhum. Mas vou falar, crise de pânico não mata. O que é essa crise de pânico? É uma ansiedade extrema. A ansiedade não mata. E aí, da onde vem isso? Da sua mente que mente, porque a nossa mente mente. Sim. A nossa mente mente. Por isso que a gente precisa se conhecer, olhar para dentro. Porque a mente, ela vai criar essa narrativa ali que você está em perigo, e você vai sentir que você está em perigo. E quando você está em perigo, você sente medo. E quando você sente medo, seu corpo reage. Por quê? Porque ele vai aumentar a aceleração do seu coração, ele vai fazer com que o seu coração emita mais sangue para você fugir, para você correr. E tudo isso é reação que você sente quando você está sofrendo uma crise de ansiedade. Mas você não vai morrer. Agora, a gente precisa, o quê? Entender, estabilizar, ter recursos para lidar com isso e tratar a causa. Uhum. Porque as pessoas, elas estão se medicando. As pessoas estão tomando remédio cada vez mais. O mundo está doente e o remédio não vai curar. O remédio, ele vai estabilizar, mas ele não vai curar a sua dor. Então, as pessoas já estão viciadas no remédio, no antidepressivo, no ansiolítico. Só vai que virando isso um ciclo ali, está causando outros danos. Tem remédio que você toma para ansiedade, mas ele gera insônia. Ele gera você tem que tomar cãibra. Aí você tem que tomar mais 2 remédios, um para cãibra, outro para dormir. Só que quando você vê, esses outros remédios estão afetando o seu intestino, está afetando... Gente, então, remédio é importante, ele vai estabilizar, mas você não pode ficar refém do remédio. Uhum. Tem que buscar tratar a causa. Sim, porque mesmo o remédio vai ajudar a aliviar os sintomas, mas a causa tá ali, o problema tá ali, não vai só se resolve de outras formas, não é com a medicação, né? Terapia. A pessoa precisa querer
melhorar isso, né? Depende dela daí. Porque o remédio você pode ir lá e tomar, alguém pode te dar e falar, tá na hora, toma. Você não tem que fazer nada, além de engolir o remédio. Exato. E a terapia não, porque aí é um processo que você precisa estar disposto a passar por ele para se ver livre dos sintomas que você sente. E cada sente, vez né? mais eu tenho, com meus clientes, com os meus pacientes, abordado a medicina integrativa. Por quê? Já falo o nome, integrativa. Medicina integrativa integra corpo, mente e alma. E às vezes a pessoa ela quer tratar, né, essa ansiedade, essa insônia, mas ela está inflamada, ela está inflamada, ela está com uma alimentação desregulada, ela está sedentária. E o que acontece? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Se meu intestino, ele não tá legal, se meu intestino, ele tá ali eu tô com desbiose, o intestino muito inflamado, o que acontece? Ele não tá liberando os hormônios de felicidade, de prazer, não tá liberando dopamina, serotonina, entende? Ele tá inflamado. E o que acontece? Às vezes, sabe aquela palavra que as pessoas estão com muita raiva, tô estressado, tô enfesado? O que é enfesado? É que seu intestino não tá bom. Ele não tá liberando os hormônios positivos, ele tá liberando muito pelo contrário, muito cortisol. Entende? E você vai ficar enfesado, você vai ficar estressado. Então, eu sempre procuro integrar, trazer para a pessoa essa consciência. Eu vou trabalhar no seu emocional, mas eu preciso que você olhe o seu físico, o seu biológico, como é que tá os seus exames, você está fazendo reposição hormonal ou não, como é que tá? E aí eu vou levar até a parte espiritual, como é que tá isso? Gente, porque tem que ser, é uma tríade. Então, cada vez mais eu vejo quão importante é a gente beber água. Se você começar a beber 3 litros de água, isso já vai melhorar muito a sua vida. Só faz isso. Se você não pode vir para o processo terapêutico, beba água. 3 litros. Tem uma outra coisa que eu bebo que fazem 2 anos e olha, de verdade, eu nunca mais adoeci. Cúrcuma, você faz um shot matinal, tá? De manhãzinha, acordou, você vai colocar uma colherzinha de café de cúrcuma ou açafrão, né? Você vai colocar ali vinagre de maçã, tá? Você vai colocar uma colher de vinagre de maçã e você vai colocar meio limão. Bota um pouquinho de água, manda pra dentro, beba isso. Shot matinal, gente, você não vai ficar gripada mais. Sua imunidade vai subir, você vai desinflamar, você vai ter mais energia. Gente, isso é muito em conta e são coisas simples que as pessoas não fazem, coisas que a gente tem em casa, limão, vinagre de maçã e a cúrcuma, entende? Então, assim, vai ajudar demais no processo. Nossa, Catarina, quanta coisa bacana, é muita informação, acreditei que deve ter várias pessoas se identificando em algum momento, em alguma dificuldade, ou que conheça alguém que passe por isso, né, que precisa da sua ajuda. Muitas mulheres, que você percebi que você tem um trabalho especial para essas mulheres, né, tem um projeto especial, então conta um pouco pra gente. Então, esse projeto, Ana, eu falo que é minha menina dos olhos, né? Eu tenho um programa que se chama Programa da Mulher Inabalável. Esse programa foi testado, foi validado ano passado, onde um grupo de mulheres, a gente fez uma imersão, um encontro, onde eram mulheres, tinham mulheres que estavam sofrendo com crise de ansiedade, com depressão, mulheres que passavam por relacionamentos que não estavam legais para a vida dela, tinha muita dependência emocional, se sentiam inseguras, traziam muitas crenças que as limitavam, eram empreendedoras, mas que tinham bloqueios. Então, a gente reuniu esse grupo e por 2 meses eu acompanhei elas, a gente fez no presencial, eram encontros, eram imersões que duravam 5 horas, cada imersão foram 4 encontros e a gente tinha um grupo. E foi assim, extremamente libertador, o quanto que elas se fortaleceram, o quanto elas saíram dos remédios, o quanto elas conquistaram a sua independência emocional nesse programa. Porém, ele é um valor, né? Eu falo que quando a gente vem trabalhar o nosso interno, é difícil a gente pegar e falar, puxa, eu estou entendendo, é um valor X e eu estou pegando. É porque a gente não vê a transformação, a gente sente, então é meio que complicado falar de valor.
Mas é um preço menos acessível, digamos assim, mais libertador. Agora, esse ano eu criei uma jornada de 21 dias, né? Trazendo toda essa experiência do programa. Então, eu compactei isso em 21 dias. É uma jornada onde a mulher realmente ela vai se sentir uma mulher inabalável. É a jornada da mulher inabalável. São 21 dias comigo. Eu vou ser a sua mentora para você experienciar o novo. Qual o novo? O novo para dentro de você. Você vai realmente se sentir fortalecida na sua identidade. Você vai trabalhar a sua musculatura emocional para você se sentir uma mulher mais segura, mais confiante. A base dessa jornada Mulher Inabalável é uma mulher segura e confiante em 21 dias. Como se tornar uma mulher segura e confiante em 21 dias? E isso é muito possível. Através de áudios diários, a gente vai estar num grupo. Então, a cada áudio, você vai refletir, você vai ter ali um exercício para fazer, emocional. Então, ele é tão profundo, que também foi validado no final do ano com outro grupo de pessoas, onde eu fiz essa jornada de 21 dias, mas eu não lancei nada. Agora eu vou lançar. E eu tenho certeza, gente, se você quer uma transformação em 21 dias, de forma rápida e de forma que realmente você vai ver aqui fora a mudança nos seus comportamentos, você aprendendo a dizer não, se posicionar, você sentindo mais amor, principalmente o próprio, amor por você. Você entendendo que você não precisa dar poder ao outro para que o outro abale você emocionalmente em 21 dias. Então, essa é a jornada da Mulher Inabalável. Vou deixar o convite, Ana, para os seus seguidores, para quem quiser participar dessa jornada. Sigam-me no Instagram, né? Catarina Alvarez Oficial. Catarina normal, CATA, Catarina Alvarez Oficial. Também pode entrar em contato comigo pelo 99947961 para você ver um valor mega acessível e transformador para a vida de vocês. Nossa, vai ser perfeito. Então, quem está buscando aí, né? O autodesenvolvimento, uma melhora da vida, né? Transformar sua vida. Sim. Às vezes você está travado em algum aspecto, não está muito bem. Olha, a dica tá aqui. Participe do projeto da Catarina. Jornada da Mulher Inabalável. Então, pessoal, olha a oportunidade aí, tá? Catarina, eu quero agradecer pela sua participação. Foi com certeza muito construtiva. As portas estão abertas, caso tenha novos temas, né? Com certeza, pela sua jornada aí. Temos muitos assuntos. Quando se trata de desenvolvimento, né? Do crescimento pessoal, é uma longa estrada, uma longa jornada. Então, tá sempre aberta. Quando você tiver algo que some pra gente, pode estar participando, obrigada. Tá? E pode me convidar que eu venho. Eu só quero finalizar deixando aqui uma dica, tá? Para você que quer entender mais um pouquinho sobre a sua mente, principalmente sobre o seu subconsciente, então vou deixar uma dica de um livro, Ana. Dica para você que eu indico para todos os meus pacientes esse livro, tá? Foi assim, meu livro de cabeceira lá atrás, continua sendo, né? O Poder da Mente Subconsciente, do Joseph Murphy. Então, ali você, além de entender sobre o poder do seu subconsciente, o porquê você é movido e faz o que faz, você vai ter exercícios ali. É um livro que eu falo que todas as pessoas deveriam ler. O Poder da Mente Subconsciente. E o convite fica aqui também para você vir para a jornada, para dar esse primeiro passo aí no seu autodesenvolvimento. Muito obrigada, Catarina. Obrigada Quero agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu. Seguir nas redes sociais, AnaCast Oficial. E para você, mulher empreendedora, mulher que tenha uma experiência de vida e queira participar do nosso podcast, as portas estão abertas. Pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, Instagram. No link da bio do Instagram tem o link também que pode estar clicando para entrar e fazer esse contato. Muito obrigada.